Olá, nono ano, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Matemática 2, comigo, o professor Humberto. Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao estudo dos polígonos regulares inscritos na circunferência, tá? Só que hoje nós vamos estudar, em específico, três polígonos: o quadrado, o triângulo e o hexágono regular inscritos na circunferência, tá? Cada figura dessa terão alguns elementos que nós vamos definir aqui, né, a medida, a relação métrica entre esses segmentos, a ver aqui junto com vocês, tá? Primeiro vamos falar do quadrado. Considerando a medida L do lado de um polígono regular inscrito, a medida A do apótema do mesmo polígono e o comprimento R do raio da circunferência onde esse polígono está inscrito, podemos estabelecer algumas relações métricas. Observe aí que eu estou falando de três elementos: o lado do polígono inscrito, o raio da circunferência a qual esse polígono está inscrito e o apótema, que é a distância entre o centro até o ponto médio do lado desse polígono, tá? Nós vamos estabelecer uma relação entre basicamente esses três elementos aí dos polígonos inscritos na circunferência, tá bom? Primeiro vamos ao quadrado, tá? Quando eu escrevo aqui um quadrado na circunferência, eu tenho aqui o lado do quadrado, tenho aqui o raio da circunferência, em azul pontilhado, e nós temos aqui o apótema, que é a distância do centro até o ponto médio do lado, representado por M. Tá bom? Então, L é a medida do lado do quadrado, a medida do apótema do quadrado, R é o comprimento do raio, e vocês vão de lembrar que para medir o ângulo central dessa figura, né, basicamente esse ângulozinho aqui, nós vamos dividir 360 pelo número de lados que a figura possui, que 4. Então, 360 por 4 dá 90. Significa dizer que o ângulo central dessa figura mede exatamente 90 graus, tá? Detalhe que se ele mede 90 graus, o apótema vai dividi-lo em duas partes iguais, em dois ângulos de 45, tá? E aí eu vou destacar aqui dessa figura o seguinte triângulo, o triângulo OMA, tá bom? Esse triângulozinho aqui, ó, ele vai ser destacado aqui para vocês. O lado OM mede A, aqui esse ângulo é reto, esse segmento MA é a metade do lado, por isso nós temos aqui L sobre 2. E essa distânciazinha aqui, que é a base do nosso triângulo, né? Ou a hipotenusa, nesse caso, é o raio da circunferência. Tá ok? Nós vamos utilizar aqui seno e cosseno para determinar algumas relações existentes entre lado e raio, por exemplo. Eu vou usar o seno desse ângulo de 45 graus. Professor, de onde é que vem esse ângulo, né? Lembra que o ângulo central mede 90 e ele foi dividido em duas partes iguais. Então, esse ângulo vale 45 e esse ângulo vale 45, que é exatamente esse ângulozinho aqui. O seno é a relação entre o cateto oposto e a hipotenusa. Então, seno de 45 é igual a L sobre 2 dividido por R. Cateto oposto L sobre 2 e a hipotenusa vale R. O seno de 45 vocês sabem que vale raiz de 2 sobre 2. Quando eu fizer a divisão entre essas duas frações aqui, a gente repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Isso vai ficar L dividido por 2R. Esse 2 acaba multiplicando o raio. Cancelo esses dois aqui que estão dividindo, tá? Sobra raiz de 2 é igual a L dividido por R. Fazendo meio pelos extremos, L é igual a R raiz de 2.
O que é que isso significa? Significa que para determinar a medida de um lado de um quadrado inscrito em uma circunferência, basta pegar o raio da circunferência e multiplicar pela raiz quadrada de 2. Essa equação serve para determinar o lado de um quadrado inscrito na circunferência. Tá? Para calcular o lado, eu só preciso da medida do raio. Tá bom? De modo análogo, para se determinar o valor do apótema, tá certo? Com relação a esse ângulo de 45 graus, o apótema é o cateto adjacente e a hipotenusa, no caso, é R. Então, a função que relaciona cateto adjacente e hipotenusa é o cosseno. Cosseno de 45 é igual a A dividido por R. O cosseno de 45 vale raiz de 2 sobre 2, igual a A sobre R. Fazendo meio pelos extremos, 2 vezes A, 2A, R vezes raiz de 2, R raiz de 2. E esse 2 que está multiplicando o A vai passar dividindo. E aí eu tenho a seguinte equação. Para se determinar o apótema de um quadrado inscrito em uma circunferência, basta pegar o raio da circunferência, multiplicar pela raiz de 2 e dividir por 2. Observe que tanto o lado como o apótema se encontram em função dos raios. Tá bom? Vamos dar um exemplo aqui dessas duas equações. Tá? Um quadrado está inscrito em uma circunferência de 24 centímetros de raio. Beleza, se foi dado o valor do raio, a gente pode achar o lado e o apótema facinho, né? Nessas condições, vamos determinar a medida do lado do quadrado. Você já pega a equaçãozinha pronta. O lado é a raiz que multiplica, é o raio que multiplica a raiz de 2. O raio já foi dado, 24. Então, o lado vale 24 raiz de 2 centímetros. Acabou. Moleza, é praticamente só substituir. Tá? No item B, a medida A do apótema. Para se determinar o apótema do quadrado, o raio que multiplica a raiz de 2 sobre 2. Como o raio já foi dado, 24, então só substituir praticamente 24 raiz de 2 sobre 2. 24 por 2 dá 12 raiz de 2 centímetros. Determinamos a medida do apótema. O perímetro do quadrado, como o quadrado é um quadrilátero, né? Figura com 4 lados de mesma medida, então basta multiplicar o lado por 4 para se determinar o perímetro. O lado vale 24, raiz de 2, vezes 4, o que dá 96 raiz de 2 centímetros. E no item D, a área do quadrado. Nós sabemos, nesse caso, do quadrado escrito na circunferência, né? A área do quadrado é o lado elevado ao quadrado, tá? E quem é o lado desse quadrado? A gente calculou aqui no item A. O lado é 24 raiz de 2 ao quadrado. Lembre que tanto 24 como a raiz de 2 ficam elevadas ao quadrado, tá? Calcula 24 ao quadrado, multiplica por 2, porque a raiz quadrada se cancela com o quadrado. O resultado dá 1.152 centímetros quadrados. Essa é a área do quadrado inscrita na circunferência. Tá ok? Vamos falar do hexágono regular inscrito na circunferência. Tá? Eu tenho aqui um polígono com 6 lados de mesmo tamanho, inscrito em uma circunferência. Né? Os vértices do polígono coincidem aqui com a circunferência. Tá bom? São pontos que pertencem à circunferência. Né? Esse L é o lado do hexágono. O A é a medida do apótema, a distância do centro até o ponto médio do lado. O R é o raio da circunferência, tá bom? E a medida do ângulo central é 360 dividido pelo número de lados, que nesse caso é 6. Então, o ângulo central, que é esse ângulozinho aqui, vale 60 graus.
Não esquecendo que esse ângulo fica dividido em duas partes iguais, né? Se ele é 60 graus, então esse aqui é 30 e esse ângulo é 30. O ângulo MOF vale 30 e o ângulo MOA também vale 30 graus, tá bom? Pegando um desses triângulos, no caso esse triângulo aqui, ó, o OMA, esse ângulo vale 30, esse ângulo vale 90, tá? Nós temos o seguinte, com relação a esse ângulo de 30 graus, nós vamos utilizar aqui o seno, cateto oposto dividido pela hipotenusa. Seno de 30 é igual a L sobre 2 sobre R. O seno de 30 vale 1/2. Resolvendo essa divisão, como eu fiz no exemplo anterior, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. O 2 acaba multiplicando o R. Então, nós temos L dividido por 2R. Cancela o 2 com 2. Faz meio pelos extremos, né? L vezes 1 dá L, R vezes 1 dá R. Aqui no triângulo, no hexágono regular inscrito na circunferência, o lado tem a mesma medida do raio, tá certo? Eu estou querendo dizer que o lado dessa figura tem a mesma medida do raio. Ou seja, esse triângulozinho aqui é um triângulo equilátero. Ele tem os três lados com a mesma medida, tá ok? Utilizando o processo análogo com o cosseno, tá bom? Nós vamos chegar aqui à seguinte equação. O apótema é o raio que multiplica a raiz de 3 dividido por 2. Nesse caso, o apótema coincide com a altura do triângulo equilátero, né? Onde, nesse caso, o lado corresponde ao raio. Então, o apótema é o raio raiz de 3 dividido por 2. Vamos fazer uma aplicaçãozinha aqui dessas duas equações, tá? Vamos determinar a medida do lado e do apótema de um hexágono regular inscrito em uma circunferência que tem 30 centímetros de raio. Se tem um raio, a gente acha facilmente o lado e o apótema. O lado, muito fácil, porque no hexágono regular, o lado é exatamente igual ao raio. Se o raio vale 30, então o lado também vale 30 centímetros. Já o apótema do hexágono é o raio que multiplica a raiz de 3 dividido por 2. Substituindo o raio por 30, 30 raiz de 3 dividido por 2, 30 dividido por 2 dá 15 raiz de 3. Então, o lado mede 30 centímetros e o apótema 15 raiz de 3 centímetros, tá ok? Uma aplicaçãozinha dessas duas fórmulas aqui, tá? Para fechar, nós vamos falar do triângulo equilátero inscrito na circunferência. Quem são os elementos? Nós temos o lado do triângulo, temos o apótema, distância do centro ao ponto médio do lado, e temos o raio da circunferência, né? Representado aqui no caso pelo segmento OC e OB. São dois raios. O ângulo central do triângulo equilátero é 360 dividido pelo número de lados, que no caso são 3. 360 dividido por 3 dá 120. Esse ângulo central fica dividido em duas partes iguais, então cada ângulozinho desse corresponde a 60 graus. Utilizando as mesmas relações que eu usei nas duas figuras anteriores, nós temos que o lado é o raio que multiplica a raiz de 3, por definição, e o apótema é o raio dividido por 2, tá certo? Para o triângulo equilátero inscrito, o lado é o raio que multiplica a raiz de 3 e o apótema é a metade do raio da circunferência, tá? Então, qual é a medida do lado e a medida do apótema de um triângulo equilátero inscrito em uma circunferência cujo raio mede 60 raiz de
3. Para achar o lado onde tem R, nós vamos substituir por 60 raiz de 3, que é a medida do raio. Então, 60 raiz de 3 que multiplica a raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9. E a raiz de 9 vale 3. 60 vezes 3, 180 centímetros. Já o apótema do triângulo equilátero inscrito, tá? É a metade do raio. O raio vale 60 raiz de 3. A metade de 60 raiz de 3 é 30 raiz de 3 centímetros. Tá ok, turma? Então, é a aplicação direta dessas três figuras das relações que eu estou estabelecendo aqui com vocês. Vocês vão fazer isso na atividade que eu deixei aí para vocês. Dê uma olhadinha na agenda. Vocês vão fazer a aplicação dessas 6 equações que eu estou deixando aí para vocês, com relação ao quadrado inscrito na circunferência, ao hexágono regular inscrito e ao triângulo equilátero inscrito na circunferência. Tá? Um abraço para vocês e até a nossa próxima aula.